Olá galerinha, boa tarde, tudo bem? Seguinte, hoje eu vim falar com vocês sobre mitose, tá? A aula passada a gente tinha passado um pouco para vocês sobre interfase. Agora vai ser sobre mitose, tudo bem? Bom, a mitose é um processo de divisão da célula, tá? Em que ela vai formar duas células com a mesma quantidade de gene. Isso significa que as duas células elas serão idênticas, tudo bem? Então uma célula origina duas células filhas. Quando que acontece esse processo de divisão? Quando em seres unicelulares eles querem se reproduzir ou em seres pluricelulares para regeneração de tecido ou crescimento do organismo, tudo bem? Então vamos definir ela em algumas fases, que no caso da mitose é dividida em quatro: prófase, metáfase, anáfase e telófase, certo? A prófase é o início do processo da divisão. Então, o que vai ocorrer na prófase? Nós temos a duplicação dos centríolos, nós temos a formação de um fuso acromático. Então, inicia-se o processo de formação do fuso, tá? Em que esse fuso origina-se do citoesqueleto, tudo bem? Aí nós vamos ter o desaparecimento da carioteca, que é a membrana nuclear, e depois desse desaparecimento, os cromossomos começam a se emparelhar, certo? Esse processo de emparelhamento, ele termina na metáfase. Então a metáfase ocorre o quê? Primeiro, emparelhamento total desses cromossomos. Vamos lembrar que o emparelhamento ele acontece na vertical, tudo bem? E também nós vamos ter a condensação total do cromossomo. Então é nessa fase que o cromossomo ele vai estar na fase mais espiralizada dela, tudo bem? Bom, aí nós chegamos à anáfase. O processo de anáfase nada mais é do que a separação total desses cromossomos. Como eu tinha comentado com vocês na aula passada, na fase S acontece a duplicação do material genético, tá? E nessa fase então, na anáfase, vai ter a separação dessas cromátides irmãs, né? É evidente porque como tinha, né, 46 cromossomos duplicados, agora nós temos 46 simples de novo, tá bom? Porém, eles vão começar a se afastar, eles vão começar a tomar direções opostas, tá? Então a anáfase, ela termina a partir do momento que esses cromossomos se afastaram, tá bom? Bom, indo então para uma próxima fase, que é a telófase. A telófase é o fim desse processo de divisão. Na telófase, nós vamos ter a volta dessa carioteca, né, a volta dessa membrana nuclear. Nós vamos ter também a separação total da membrana celular. Tá? Interessante que essa separação total da membrana ela acontece de formas diferentes em células animais e células vegetais. Lembrando que no processo de divisão celular de uma célula animal, ela usa centríolos. E a divisão da célula vegetal não usa centríolos porque ela não tem. Então, acontece de que forma na célula vegetal? Na célula vegetal, ela acontece de dentro para fora. Então, aquela lâmela média, que será lá para frente uma parede celular, ela começa a se originar de dentro para fora. A gente chama esse processo de divisão centrífuga, tá bom? Então aquela divisão de dentro para fora. Diferente da célula animal, que acontece de fora para dentro, chamada então de centrípeta, beleza? Vegetal, centrífuga. Animal, centrípeta, beleza? Aí depois que acontece toda a divisão, as células então vão iniciar um processo de interfase de novo, tudo bem? Então, só para ficar então bem especificado, processo de divisão celular é dividido em quatro etapas: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tranquilo? E encerra, claro, com a citocinese. Tudo bem? Pessoal, gostaria de pedir para vocês se inscreverem tanto no Instagram, quanto no Facebook e quanto no YouTube, tá bom? Passem esse vídeo para os amigos de vocês,
passem lá para o coleguinha que às vezes não tem contato, né, direito com a biologia, passe para eles esse vídeo, tá? Eu quero que passe para o máximo de pessoas possíveis, eu quero ajudar o máximo de pessoas possível, tá bom? Aquele abraço. Seguinte, próxima aula será uma aula de meiose, tá bom? Então agora essa fase até ela é facinha, ela é bem curta, tá? A próxima aula então vai ser meiose. Não sei se vocês repararam no cenário aqui agora não tem porta, né? Devagar eu tô melhorando esses vídeos, tudo bem? Fiquem com Deus, aquele abraço, sejam aplicados, estudem bastante, tá? Porque nada bem fácil na vida, certo? Aquele abraço, beijos, tchau!